como se eu pudesse chorar pelas flores, mortas do meu caminho, fartas de desamores, sedentas por um carinho. Como se eu pudesse sentir pelas flores, intensas do alvorecer, de súplicas inescapáveis, tementes do próprio ser. Como se eu pudesse viver pelas flores, gestantes do impossível, caídas por mãos amantes, entregues ao invisível, como se eu pudesse ser aquelas flores. Quem sou eu? É uma pergunta bem complexa, né. Eu acho que eu sou o gato de Schrödinger. Ali, imersa em muitas possibilidades. Então, para mim é muito complicado definições, no sentido de, poderia dizer, sou uma mulher baiana, de residência, de nascença, sou uma mãe de um menino lindo, de 8 aninhos, o Nicolas. Eu sou esposa do Diogo, eu sou nutricionista de formação, me descobri dançarina, atriz, artista em 2018, profissionalmente, mas desde que eu era criança eu me vejo artista no sentido interno, né, do me sentir atuando na vida de maneira artística, com um olhar artístico, que é o olhar das possibilidades. Aí de novo eu volto para essa pergunta: "Quem sou eu?". Muitas possibilidades. E que por mais que a gente tente colocar em definições, que eu tente colocar em definições, eu não consigo me encontrar 100% em nenhuma dessas definições, porque eu tô sempre aberta a essas possibilidades. E isso é uma coisa que, em muitos momentos, já me deixou em apuros, né, porque as pessoas esperam que você fale algo diretamente, sobre você, para que dê respaldo, né, que se respalde o seu trabalho, que você tenha, ali um currículo. E eu sou um tanto rebelde em relação a isso, né, embora a gente tenha que dançar a dança do mundo, da sociedade, do que se pede, de definições, é isto ou aquilo, mas eu não considero que ninguém seja isto ou aquilo o tempo inteiro, embora a gente esteja, né, nesse estado mesmo do estar alguma coisa mais prática do dia a dia, como uma profissão, que muitas vezes é a segunda pergunta que nos fazem depois do nosso nome, eh, e associando a quem é você à profissão. Mas eu me nego a me associar desta forma a quem sou eu, à minha profissão ou às minhas múltiplas profissões, que hoje em dia é assim que eu me vejo, múltipla, assim como eu vejo a todos e a todas pelo caminho, né. Então eu sou continuo sendo o gato de Schrödinger, possibilidades. Consola-me saber que a vida é maior que eu. Flutuo no tempo e espaço como uma piscadela da galáxia, da menor galáxia do universo. Não tenho importância na quase infinda dança dos astros, e essa liberdade me encanta. É a liberdade da descoberta da minha bela insignificância. Ah, como é leve existir apenas, enquanto os dardos me apontam e minhas mãos aprontam a cena, uma igual história, um conto qualquer, outro poema, e já não preciso dar conta dos meus dilemas. Ah, como é bonito ser apenas, enquanto as folhas bailam
e meus pés andantes acenam um instante à toa, um fragmento, uma suave pena. E já não preciso de fugas, nem de aplausos. Um salto, nova moradia se faz em mim. A vida é boa, a vida é boa, assim. Poema Descoberta, no livro Descompassos. Eu escolhi esse poema, que está no meu último livro lançado, Descompassos, pela editora Manufatura das Letras. Foi lançado em agosto de 2024, comemorando ali meu aniversário também, e para mim, marcando o início da minha trajetória internamente. Eu sempre falo isso, porque a partir do lançamento de Descompassos, eu comecei a me colocar nesse lugar de poeta, de escritora, dentro de todas as limitações que vêm com isso também. Mas eu gosto muito mais de pensar em experimentações. Eu tenho vontade, curiosidade, impulso de experimentar na arte, na escrita. Então eu vejo como um laboratório, sempre possibilidades, criativas. Então, apesar de me colocar como escritora, a partir do lançamento desse livro, eu escrevo desde que eu me conheço por gente. Então, em que momento a gente se torna escritora, escritor, poeta, poetisa? É algo bem interessante a se pensar também, né. E esse poema Descoberta traz, além da descoberta para mim, né, do ser escritora, do ser poeta e me colocar assim para o mundo, me apresentar dessa forma, ele traz também esses questionamentos internos que eu sempre me faço e essa liberdade, essa libertação ao encontrar uma resposta, mesmo que vaga, de que nós estamos aqui de passagem, que tudo é tão pequeno e ao mesmo tempo tão grandioso, como a vida. A vida é esse lugar imponderável que nós estamos o tempo inteiro tentando entender, expressar, interpretar a partir do nosso corpo, a partir das nossas vivências, e nós, como escritores, como poetas, a partir da palavra, a partir da palavra escrita, a partir da palavra falada, a partir da palavra sentida. E isso para mim é muito encantador, essa descoberta inclusive da minha insignificância no mundo, que me dá muita liberdade criativa. É nesse lugar, né, que eu quero chegar, dessa liberdade criativa. Embora a gente sempre esteja se limitando e sendo mesmo ali limitado e lapidado pelo olhar do outro, porque a gente está sempre nesse imaginar o que que o outro vai pensar, como o outro vai recepcionar, mesmo que no movimento inconsciente, a gente traz isso, né, do olhar do outro para com o que nós fazemos, para com o que nós entregamos ao mundo. Mas essa percepção, quase como uma epifania, de que não importa, é tão insignificante tudo, inclusive nós, num sentido muito bom da palavra, da insignificância, não para a gente se deprimir por isso, mas para a gente se sentir liberto de dessas amarras mesmo, né, dessa lapidação, olhar, julgamento do outro e o nosso próprio julgamento. Então é nesse lugar de experimentação, de me deixar experimentar as inúmeras possibilidades que se encontram à minha frente, que eu escolhi esse poema, Descoberta. E eu gosto muito de trazê-lo à tona, inclusive de relê-lo eventualmente, para me colocar novamente nesse lugar, de me descobrir, descobrir o outro, sem medo, sem pudores, poeticamente falando. Poesia, por que poesia? A poesia, ela me abraçou de uma forma que eu consigo me sentir partícipe do mundo
através dela, tanto quando eu leio poemas, poesia dos outros, quanto quando eu produzo, quando eu me deixo levar pela dança da poesia. E, de alguma forma, eu sempre falo que parece que o meu olhar está sempre voltado para a poesia, porque a poesia não é apenas, a escrita do poema ou o poema em si, né, mas as nossas vivências, de modo geral, as outras linguagens artísticas, tudo para mim tem poesia e traz essa poesia. E eu vejo que quando é assim, quando a gente consegue perceber a poesia em todos os lugares, a gente consegue viver mais conscientes, conscientes da gente e consciente do outro, porque não é simplesmente, eh, passar, né, passar pela vida, mas é entender a vida poeticamente, num sentido mesmo de conseguirmos ultrapassar as barreiras do da primeira impressão, do físico, do palpável e transcender, mas não para viver em um mundo à parte, e sim para trazer isso que a gente sente como artistas, eh, e poeticamente a gente vai vivenciando isso em nossa vida, em nossa trajetória, independentemente, né, da linguagem artística que a gente esteja fazendo, atuando, trazendo para o mundo, recriando, manifestando, enfim, são várias as possibilidades, a possibilidade novamente aí. Eh, então a poesia, ela traz esse lugar do acolhimento, do conforto e, de alguma forma, do transcendental, mas manifestado aqui, né, na nossa materialidade, na nossa realidade. E foi inclusive com esse propósito que eu idealizei o projeto Vejo Poesia Viva, pensando em trazer à tona imagens da cidade, né, em que eu moro, em que eu nasci, Vitória da Conquista, na Bahia, aqui, o sertão da ressaca, esse sertão lírico, e trazer esse olhar poético, inclusive para estruturas que a gente sabe, né, criadas de maneira opressora, não para um apagamento da história, não desconsiderando, né, o histórico de tudo que aconteceu, mas para compreender-me, compreender o meu lugar neste espaço hoje. Qual é o meu lugar neste espaço hoje? Como eu consigo transformá-lo com a minha presença hoje? E a poesia traz isso para mim, esse movimento mesmo de transformação, porque a gente precisa compreender, né, o passado, estudar o passado, é imaginar também as possibilidades de futuro e viver, vivenciar o presente, sendo nós mesmos essa ponte entre passado e futuro, a nossa própria história, a nossa própria vivência, o ser, cada um aqui, né, no mundo, é essa ponte. E trazer essas possibilidades poéticas para o que talvez seja apenas, um cinza, um nada, um a mais. As árvores que a gente encontra pelo caminho, quem tem esse privilégio de encontrar árvores pelo caminho, os passarinhos, as borboletas que vão ladejando por aí, e a gente pode perceber a poética da vida nessa estrutura meio que da natureza criacional, digamos assim, né, do que já estava posto aqui antes da gente, do que vai continuar posto depois, e daquilo que foi intervenção humana, que é natureza também. Porque muitas vezes a gente tem essa mania de dissociar, de separar a gente da natureza, o ser humano da natureza, mas nós somos natureza, todos. E a gente faz intervenção, como o João de Barro faz a casinha dele, de forma muito mais orgânica, nós também fazemos as nossas intervenções na vida, na natureza, que somos, né, que somos parte. Eh, e aí a gente bom, eu já divaguei demais. A poesia para mim
porque a poesia está em tudo. Então, para mim, já está posto. É poesia, porque a vida é poesia. A vida nos apresenta essa possibilidade de poesia, e a forma mais fácil que eu acho de conversar com as pessoas é traduzi-las em poesia, porque cada um de nós também é poesia. Assim como cada um de nós é natureza, e a gente não se dissocia disso, não tem como, também é poesia. Coragem ou loucura, de Shirley Oliveira. A vida é um sopro breve, um instante, mas quem disse que viver é só respirar? Viver é saltar no abismo dos dias, sem saber se haverá chão para segurar. Coragem, essa palavra teimosa, que muitos confundem com loucura, mas que no fundo é só a força nua de quem não deseja passar pela vida como quem passa por qualquer rua. Ter coragem não é ser destemido, é sentir medo e mesmo assim seguir. É olhar para o espelho do tempo, sem se perder nas rugas do momento e se encontrar em uma criança a sorrir. Quantas vezes parei e refleti: e se eu não der conta? E se eu falhar? Mas o que é o fracasso se não o receio de viver intensamente, de fazer a vida desabrochar? Coragem é não deixar que os dias escorram pelas frestas dos dedos. É viver como quem dança na chuva, como quem se entrega ao vento, sabendo que só temos esse segundo e que a vida é um fugaz movimento. Não deixe que o tempo te engane com promessas de um novo amanhã. Viva hoje com toda a coragem, porque viver é um ato de fé, uma escolha constante, um salto no escuro, um momento, um instante. Coragem ou loucura, de Shirley Oliveira, no livro Vozes que Ecoam na Joia do Sertão Baiano, o segundo volume, do qual ela é também organizadora, e neste eu tive a oportunidade, o privilégio de ser também organizadora, junto com a Shirley Oliveira. E eu escolhi esse poema porque me representa muito nesse sentido de ter coragem ou ser louca. Eu recebo esses 2 elogios constantemente. Me chamam de corajosa, me chamam de louca também, e eu recebo e acolho, e acho que tem uma linha muito tênue, de fato, entre a coragem e a loucura. Mas a loucura maior para mim é não viver a vida, que como a Shirley coloca aqui no poema dela, muito sabiamente, é um instante, é um momento, é algo muito fugaz. Por mais que uma pessoa viva 90, 100, 110 anos, é um lapso no universo, no tempo do universo, da vida. E isso para mim é tão extraordinário, é um espanto, é é causa de ansiedade eventualmente, essa que é a verdade. Mas aí a gente pega essa ansiedade e transforma em poesia, e transforma em palavras, e transforma em encontros. Eu acho isso fantástico. Então, esse poema da Chiles é um daqueles poemas que a gente lê, no meu caso, eu li e me vi sendo lida pelo poema. E eu gosto muito quando acontece esse movimento. Não é com todos que acontece, a gente sabe, né. E quando acontece é uma identificação muito grande, quando a gente lê um poema que nos lê de volta. É como um espelho, uma dança bem coreografada. E é muito belo mesmo. Meus livros publicados, na versão física, são 4 livros solo. Primeiro, eu queria colocar aqui o contexto
e já retificar a fala do quem eu sou também, que eu fui trazendo definições e não falei que também sou filha, e irmã e tia, muitas possibilidades. Eu sou filha de Antenor e de Zenaide, sou irmã de 9 pessoas, diversas idades, todos filhos, nós 10, né, somos 10 ao total, filhos do mesmo pai, mesma mãe, e eu acho isso interessante no sentido que o meu pai se chamava Antenor e a minha mãe se chamava Zenaide. E teve algum momento da minha vida que eu me dei conta disso, e eu achei isso extraordinário. E de A, né, de A de Antenor, a Z de Zenaide, parecia mesmo que eles iriam ter o alfabeto completo de filhos. Tiveram 10 filhos, mas muitos netos também, e se hoje vivos tivessem, estariam vendo bisnetos, né. Hoje eu já sou tia-avó também. E sou a caçula da família, então eu fui criada ali com os meus sobrinhos como se fossem primos e irmãos, né. E ainda bem que eles não me chamam de tia. Mas isso é importante porque isso é o início da minha percepção de que eu precisava escrever algo. E foi primeiramente para minha mãe, foi Ventre de Mãe, o meu primeiro livro publicado de maneira independente, em que eu trago poemas, reflexivos e poemas também com essa intencionalidade de conexão com a minha mãe, Ventre de Mãe. Depois eu escrevi Semente de Pai, também numa mesma perspectiva, contando um pouco da nossa história, assim como Ventre de Mãe também. Não tem só poemas, tem algumas histórias nossas e também histórias minhas com a maternidade, eh, nada romântica, de forma mesmo escancarada aquilo que eu vivi no puerpério, pós-parto, os primeiros 2 anos, ali sendo mãe, e as minhas dificuldades, dores e as minhas alegrias também. Então, tanto Ventre de Mãe quanto Semente de Pai foram livros numa perspectiva de me comunicar com esses 2 seres que me trouxeram ao mundo e que, a partir de um momento, me deixaram no mundo literalmente, né, eh, de forma independente. Eu precisava estar nesse mundo e agora, o que que eu vou fazer estando nesse mundo sem meu pai, sem minha mãe? Nessa perspectiva, a literatura foi para mim um respiro, uma parte terapêutica muito importante do meu processo de ressignificar perdas, de entender, né, como a arte pode também ser um instrumento terapêutico dentro desse processo. E escrever para eles foi muito importante. Então são livros mais intimistas e que não estão mais à venda, né, na forma física, até estão no no digital, mas eu não pretendo trazê-los à tona novamente. Então foram livros homenagem e nessa perspectiva mesmo de me abrir espaço para outra possibilidade. Olha a palavra aí de novo, possibilidade. É uma boa palavra. E depois vieram outros trabalhos que eu deixei no digital, mas 2 deles eu trouxe também para a forma física. A Última Gota, que eu fiz de forma completamente independente, essa foi um experimento, como eu falei, eu gosto de experimentar, eu gosto desse laboratório artístico, que é a vida e as possibilidades de a gente experimentar e experimentá-la, né. E A Última Gota, ele foi esse livro experimental. Poucas pessoas tiveram contato com ele até então, mas eu fico feliz em ter tido bons retornos dessas poucas pessoas que tiveram contato com ele. Tá disponível pela Wiclap, na forma física, que eu acho que é a melhor forma de degustá-lo, e também tá disponível digitalmente, A Última Gota. E Descompassos, que é aquele em que eu me apresento e consigo trazer, né, à tona essa perspectiva interna de me sentir criadora a partir das palavras. Então, a criadora da palavra que vira escritora, que vira poeta.
Descompassos, o Universo que Sou em Versos, que foi feito com a editora Manufatura das Letras, e aí eu tive menos trabalho nesse sentido, né, porque já teve mais gente envolvida no processo, o que é ótimo, é muito bom ter olhares diversos, para que a gente, dentro do possível, cometa o menor número de erros em todos os âmbitos, né. Escrever um livro e trazê-lo ao mundo não é fácil. Os escritores e escritoras de plantão aí sabem do que eu estou falando. Então é isso, eu tenho outros livros também digitais, estão acoplados ali no Kindle, na Amazon, né, quem quiser conhecer também é só buscar pelo meu nome artístico, Nós Sou. Como uma provocação, a pergunta "Quem sou eu?", finalizo aqui com o meu poema Ressignificância, que está no livro A Última Gota. Sou o revés de mim mesma, sou a mão que açoita minha solidão, sou o pesar do desespero, sou a vida da morte em vão. Eu sou o grilhão que prende a liberdade, sou a pátria enfurecida, a vaidade. Sou o pesadelo dos que dormem assombrados, sou o estômago revolto, revirado. Sou a penúria da escassez que murmura, sou o sentir da falta de sentimentos, sou a paisagem da beleza enfeitada. Eu sou a sombra do próprio tormento. Sou o escândalo da noite faceira. Sou o perfume em cândido ardor. Sou a mortalha que prende o meio. Sou estranheza banhada em torpor. Sou a fronte acesa do fogo. Sou o extremo oposto do sol. Sou a figura em transe no rosto. Sou o temporal no fim do arrebol. Eu sou o inverso do início. Sou o fim do começo do precipício. Sou a incerteza da minha razão. Sou o céu azul da escuridão. Eu sou o buraco que não se esconde, a teia de aranha que engole o mal. Eu sou a tempestade do vento suave. Sou a certeza do vendaval. Sou a persona grata a não rir. Sou o pudor da vergonha em mim. Sou o estrago do próprio embaraço. Sou o nó que desfaz o laço. Eu sou a intensidade da monotonia. Sou o cansaço da alegria. Sou a temperança da própria raiva. Sou a paixão lasciva e viva. Sou a contradição aos pedaços. Sou o som da mudez no espaço. Sou a pedra no meio do caminho. Sou a bebida do meu desalinho. Sou o revés de mim mesma. Sou a mão que açoita minha solidão. Sou o pesar do desespero. Sou a vida da morte em vão. Acho que é isso. E o que dizer desse precioso espaço, sertão lírico, vozes e versos de uma geração. Só gratidão. Muito obrigada por essa oportunidade que nós temos de ouvir as nossas vozes sendo levadas adiante a partir desse projeto tão bonito e de a gente poder escutar uns aos outros, conhecer um pouquinho da história uns dos outros. Isso é muito fortalecedor. Agradeço a oportunidade de estar aqui também, fazendo parte desse projeto, e ao Nélio e a Anne, que fazem acontecer o Sertão Lírico. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do podcast Sertão Lírico, uma produção do Foro Literário Sertão da Ressaca, que traz como tema Vozes e Versos de uma Geração.